Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava a todo o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, Jesus disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos mais uma vez, vamos estar falando com o nosso Senhor. Pai, louvamos o teu nome, louvamos o Senhor, porque preciosa demais é a palavra do Senhor para nós. E nesse momento, Senhor, que nós tivemos esse privilégio de ler a tua palavra, pedimos essa ação sobrenatural do teu Santo Espírito para iluminar as nossas mentes, para que possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que possamos compreender a tua palavra e as lições que o Senhor trará para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Que eu seja apenas mais um instrumento do Senhor e que seja o Senhor a falar para toda a congregação, a começar em mim. Fale aos nossos corações, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Lucas 5, ele também é conhecido, e deve ter lá no subtítulo, lá, da sua Bíblia, ou de algumas Bíblias, dizendo assim: a pesca maravilhosa. Realmente foi uma pesca maravilhosa, foi um momento que o milagre de Jesus foi manifestado ali diante de uma multidão, não só diante dos primeiros discípulos, mas também diante de uma multidão. E nessa narrativa, queridos, Lucas aponta o milagre, ou esse milagre, como um meio que Jesus usou para transformar a vida dos primeiros discípulos. O texto ele inicia com uma evidenciação, ou evidenciando a frustração daqueles homens pela incapacidade humana. O texto diz que eles pescaram a noite inteira, e não foram poucos os investimentos, os esforços humanos para que obtivessem peixe, a fonte de sustento, a sua fonte financeira, porque essa era a profissão daqueles 4 homens. Mas apesar de todo o esforço, eles não conseguiram pegar peixes. E esse texto ele começa evidenciando exatamente isso, essa frustração daqueles homens, pela incapacidade deles de prover, de conseguir pegar os peixes, pescar aqueles peixes. Mas acima de tudo, o texto ele não para nessa incapacidade humana e nem na frustração humana. O texto ele evidencia, ele revela também como um encontro verdadeiro com Jesus, ele pode transformar a vida de uma pessoa. Como um encontro verdadeiro com Jesus, ele pode transformar a visão de uma pessoa. Como um encontro verdadeiro com Jesus, pode transformar o propósito de vida de uma pessoa. E nesse sentido, queridos, eu quero apontar
com vocês e para vocês, para a nossa reflexão, algumas lições extraídas desse texto, segundo a narrativa de Lucas, segundo o registro de Lucas, que servirão para a nossa vida, para o propósito de Deus em nossa vida e para a nossa missão, essa mesma missão que foi confiada por Deus a nós. A primeira lição dessa noite, querido, é que o esforço humano sem Deus, ele resulta em esgotamento e frustração. Ouso a dizer que todo e qualquer esforço sem Deus, ele resulta em frustração e esgotamento. Existem ocasiões que nem mesmo o conhecimento humano, nem mesmo a habilidade humana são capazes de produzir um resultado que seja satisfatório para aquilo que nós almejamos, que seja satisfatório para aquilo que nós nos propomos a fazer. Observem no versículo 5, quando Simão ele responde para Jesus: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Notem que Pedro, André, Tiago e João, que estão intrinsecamente sendo registrados nesse texto, mas muito mais claramente registrados no texto de Mateus 4, observe que esses homens, eles conheciam tudo a respeito daquele mar. Eles nasceram no entorno daquele mar, foram criados no entorno daquele mar. Toda a sua profissão foi exercida naquelas águas. Eram pescadores profissionais. Eles sabiam fazer a leitura do clima, a leitura dos ventos, a leitura do tempo. Sabiam fazer a leitura daquele mar. Sabiam os locais e o horário em que os peixes tinham maior atividade. Portanto, eles sabiam os melhores horários, os melhores locais para que eles pudessem lançar as suas redes e pescar. Aqueles homens, queridos, eram pescadores que tinham a habilidade para isso. Dificilmente eles voltariam para casa sem peixe, porque eles conheciam muito bem o ofício deles. Mas naquele dia, aqueles homens, apesar de todo o esforço, não haviam pegado nenhum peixe. Quando eu parei para pensar nesse momento, nessa situação, nessa circunstância, nessa experiência tão fatídica desses futuros discípulos, eu parei me perguntando quantas vezes nós nos encontramos em circunstâncias semelhantes. Quantas vezes nós nos encontramos em questões muito parecidas, coisas que fogem à nossa capacidade, coisas que fogem ao nosso controle. Nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, conforme o nosso conhecimento, conforme a nossa habilidade, conforme aquilo que nós aprendemos a fazer. Nós tentamos fazer as coisas usando as nossas forças, investindo as nossas forças em tudo isso, e no final, o que acontece? O que nós colhemos? Muitas vezes nós nos encontramos esgotados. Muitas vezes nós nos encontramos nesse esgotamento não somente físico, mas mental, que é tão desgastante quanto o esgotamento físico. E muitas vezes nós nos encontramos frustrados com esses resultados que nós obtemos, ou que deixamos de obter. Planejamos, tentamos meticulosamente, pensamos em cada detalhe, estabelecemos metas, estabelecemos estratégias para alcançarmos aquilo que nós queremos, mas muitas vezes acabam surgindo questões que fogem ao nosso controle e nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo. E que questões são essas? Muitas vezes nós sonhamos com diversas coisas, com diversas benfeitorias, bens para nós, coisas que nos trazeriam satisfação. Sonhamos com uma casa nova, às vezes sonhamos com a casa própria para poder sairmos do aluguel, investimos nisso, tentamos juntar dinheiro para construir a nossa casa num terreno recém-adquirido. Sonhamos, planejamos,
investimos em conseguir um novo emprego, estudamos, fazemos faculdade, estudamos, nos especializamos em uma certa área. Queremos um carro novo, nós juntamos dinheiro, economizamos, fazemos sacrifício para a gente conseguir um carro, para nos locomovermos, principalmente em dias chuvosos, que a nossa cidade, ela alaga e é difícil da gente encontrar transporte, um transporte público. Nós sonhamos com um carro novo, sonhamos em constituir uma família, e ali investimos, conhecemos aquela pessoa que nós achamos que vai ser a pessoa que nós viveremos para o resto da nossa vida, e que será um casamento, será uma união como de conto de fadas, em que eles serão felizes para sempre. Mas nem sempre, queridos, prestem atenção, nem sempre é possível prever, se antever, se preparar para as coisas que fogem ao nosso controle. Porque muitas vezes, quando procuramos um emprego, o que bate à nossa porta é o desemprego. Às vezes nós investimos para alcançar aquele emprego que tanto sonhamos, mas a concorrência é tão grande que nós não conseguimos. Muitas vezes nós juntamos dinheiro, economizamos para conseguir comprar a nossa casinha própria, uma casa nova ou um carro novo, mas o que bate à nossa porta é a dificuldade financeira, algo que nós não esperamos, uma crise financeira. Sonhamos em ter uma família, mas por motivos adversos, motivos totalmente diversos e diferentes da nossa vontade, o que bate à nossa porta é a crise conjugal, uma crise familiar. Isso mostra, queridos, porque quando nós investimos naquilo que nós dependemos, passamos a depender das nossas próprias forças, nos mostra que construir essa vida, construir aquilo que nós queremos, buscarmos aquilo que queremos sem a presença de Jesus, ou seja, uma vida sem Deus, é correr o risco de investir tudo e não obter nada, de investir tudo, e quando se obtém, não se tem satisfação naquilo que se conseguiu, não obter satisfação no resultado. Se Jesus não estiver presente na nossa vida, queridos, em vão serão todos os nossos esforços. Todo sucesso para um homem sem Deus, ele é derrota. Então, queridos, como diz um primeiro ponto a primeira lição que nós aprendemos, todo esforço humano sem Deus, ele resulta em esgotamento, ele resulta em frustração, ele resulta em insatisfação. Quem sabe não seja a hora de nós pararmos para refletir, pararmos para pensar, pararmos para decidirmos, deixar de navegar a vida, pelo mar dessa vida, com os nossos barquinhos, chamado a nossa vida, pelo mar da vida, deixarmos de navegar sozinhos, convidarmos Jesus para entrar no nosso barco, passar a depender de Jesus, parar de depositar a nossa esperança em nós mesmos, parar de ter a esperança somente naquilo que nós podemos fazer e trazer com esforço e com a força do nosso braço, parar de tentar fazer tudo do nosso jeito. É tempo de deixar Jesus subir no nosso barco, é tempo de parar para ouvir os ensinamentos de Jesus, é tempo de parar e entregar o leme do nosso barco na mão de Jesus, porque Ele conhece todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Em segundo lugar, queridos, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. É uma segunda lição que nós encontramos aqui nesse texto, que a obediência a Deus, ela precede a vitória sobre as circunstâncias improváveis e as mais improváveis. A obediência a Deus, ela precede a vitória sobre as circunstâncias improváveis.
Notem que após uma noite de esforços, isso nós lemos aqui no texto de Lucas 5, após uma noite de esforços sem resultados, aqueles homens, eles tinham um relatório para eles. E o relatório que eles tinham para eles não era nada animador. Eles tentaram a noite inteira e não conseguiram levar a fonte de sustento, a fonte de recurso financeiro para suas casas. Após uma noite inteira sem resultado, o relatório daqueles pescadores, e eram pescadores experientes e habilidosos, era que naquele dia qualquer tipo de investimento humano seria inútil. Mas notem que foi naquele mesmo momento em que tudo parecia perdido, em que tudo parecia impossível, que aquela circunstância parecia ser impossível de ser mudada, modificada e transformada. Naquele mesmo momento, Jesus, ele traz um desafio para aqueles homens. O desafio de vencer o cansaço, o desafio de vencer o esgotamento físico, o desafio de vencer o esgotamento mental, o desafio de vencer a frustração, entrar novamente naquele barco, pegar as redes que estavam sendo lavadas e limpas e preparadas para um outro dia de pesca, pegar aquelas redes, colocar dentro do barco, se lançar mar adentro, naquele lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia, se lançar no Mar da Galileia e ir não para a beirada, não para a costa, não para próximo à margem, mas para as águas mais fundas, que exigiria um esforço maior dos discípulos para tentar conseguir pegar os peixes. Naquele exato momento, Jesus desafia aqueles homens a deixar tudo, toda a experiência ruim de lado e colocar a sua fé em prática. No versículo 4, Simão Pedro, tendo acabado de falar, ou melhor, Jesus tendo acabado de falar, ele diz para Simão Pedro, assim, vá para onde as águas são mais fundas. E ele disse para todos os outros, lancem as redes para a pesca. Sabe, o cenário que eu vejo aqui é Pedro diante de dois extremos na vida dele. Diante de duas situações que são totalmente diferentes. E que ele devia tomar uma decisão. Ou ele deveria permanecer com aquele relatório que ele fez para si mesmo, com aquela circunstância, com aquela realidade da experiência frustrada, não somente de Pedro, mas também dos outros pescadores, daquela experiência que era uma experiência desanimadora. Ou ele permaneceria assim, ou, por outro lado, ele colocaria a fé em prática. Por outro lado, ele exerceria a fé de que Deus poderia transformar aquela circunstância, que o poder de Deus poderia ser manifestado, e aquela circunstância seria transformada, seria modificada. Diante daquelas duas circunstâncias e de uma necessidade de decisão, no versículo 5, Simão Pedro, ele responde assim. Primeiro ele faz o relatório desanimador. Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes ao mar. Notem que é a primeira vez que Jesus é chamado de mestre. Alguém que detém uma autoridade sobre as demais pessoas. Naquele momento, Pedro, com seu ímpeto, e Pedro era uma pessoa muito impulsiva, no seu impulso, Pedro ele diz uma das maiores verdades, quando chama Jesus de mestre. E é exatamente esse tipo de mentalidade, esse tipo de conduta, de comportamento que nós devemos ter diante das dificuldades que são apresentadas à nossa frente. Precisamos entender, precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso mestre. E não é apenas o nosso mestre, mas Ele é o detentor de toda a autoridade sobre toda a criação.
sobre toda a humanidade, sobre toda e qualquer circunstância, e é Ele quem pode reverter as circunstâncias, por mais improváveis que sejam. É nesse momento, queridos, que a nossa fé ela precisa transpor a nossa razão. Quando tudo parece dizer não, quando parece que tudo é impossível de ser revertido, é nesse momento que a nossa fé precisa ser colocada em prática. Quando os médicos dizem que não existe mais nada para se fazer, quando os nossos vizinhos começam a dizer que não tem mais nada, que não existe mais saída, quando os pensamentos destrutivos assolam a nossa mente e começam a dizer para nós mentiras, dizendo que não existe mais solução, não existe mais jeito, é nessa hora que precisamos exercer a nossa fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso mestre, Jesus Cristo tem toda a autoridade, não só sobre a nossa vida, mas o governo sobre todas as coisas que por Ele foram criadas. O Senhor, Ele espera de nós uma fé que não fique somente no campo das ideias, mas que nos movam a uma atitude. Uma fé que seja capaz de nos mover a tirar o nosso barco da terra e lançá-lo novamente ao mar. Uma fé que seja capaz de nos fazer mover, tirar aquelas redes que estavam ali penduradas, sendo costuradas, sendo feitas manutenções, sendo lavadas e limpas, e lançá-las de volta dentro do barco, para serem lançadas nas águas mais profundas do lago da nossa vida. O Senhor nos chamou para exercer essa fé que nos move a essa atitude. O Senhor não nos chamou para trazer a solução. Ele não nos chamou para ser a solução para nenhum tipo de demanda. O Senhor não nos chamou por sermos mais capacitados, e por isso nós teríamos a solução para os problemas da nossa vida, não. O Senhor não nos chamou para o Senhor não nos chamou para resolvermos os problemas dos outros e os nossos, mas o Senhor nos chamou para obedecer e confiar nele. O Senhor nos chamou para confiar e obedecer, porque apesar de nós não termos a resposta para todas as coisas, é Ele quem pode fazer o milagre nas nossas vidas. Nosso trabalho, queridos, é apenas lançar a rede. Trazer o peixe não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é apenas lançar o nosso barco na água, lançar as nossas redes e deixar que quem vai providenciar os peixes, quem vai providenciar o nosso sustento, quem vai providenciar aquilo que nós realmente precisamos, é o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que nunca viram um justo negar a sua fé, nem sua descendência mendigar o pão. O Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. O Senhor não nos faria passar por uma necessidade maior do que nós poderíamos suportar, porque é Ele que é o nosso pastor. O Senhor não nos deixaria sentir falta de alguma coisa, porque Salmo 23 mesmo diz que Ele é o nosso pastor e de nada nós sentiremos falta. E ainda que a dificuldade venha bater na nossa porta, nós podemos todas as coisas, conforme diz Filipenses. Ainda que a dificuldade bata na nossa porta, ainda que pareça que está tudo perdido, nós podemos todas as coisas, podemos suportar, podemos transpor, podemos aguentar, podemos ser resilientes, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Terceira lição, queridos, que esse texto nos traz. O chamado ele é individual, mas a pescaria se torna mais eficaz quando é feita coletivamente. Versículos 6 e 7. Quando o fizeram, ou seja, quando os discípulos lançaram as suas redes no mar da Galileia, no lago de Genezaré, na parte mais funda do lago de Genezaré, conforme havia sido ordenado por Jesus. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco,
para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Queridos, esses barcos, eles tinham um dono. Vocês vão falar Jesus. Não, mas no texto diz que o dono do barco era Pedro. Esse barco tinha um dono. O barco era de Pedro. Mas o trabalho, queridos, de retirar esses peixes da água, não era só de Pedro, era de todos que estavam naquele barco. Quando a gente lê isso daqui, quando a gente para refletir, a gente entende que o nosso chamado ele é individual. Mas não foi feito para ser exercido de forma individualizada. O nosso chamado é individual, mas o trabalho não é para ser executado sozinho. Nós precisamos uns dos outros para cumprir essa missão. Se Pedro estivesse sozinho naquele barco, com certeza não conseguiria puxar nem 5% daquela rede. Porque aquela quantidade de peixe estava quase colocando os 2 barcos, fazendo afundar os 2 barcos. Pedro sozinho não conseguiria puxar aquela quantidade de peixe. Pedro necessitou de ajuda. Pedro necessitou de pessoas que ajudassem, que fizessem um trabalho com ele. Nós precisamos uns dos outros para cumprirmos a missão que a nós foi delegada como igreja. Nós não fomos chamados para ficar perdendo tempo, queridos. Nós não fomos chamados para fazer o trabalho sozinho. E prestem muita atenção, nós não fomos chamados para ficar perdendo tempo discutindo com quem puxa mais a rede do que o outro. A rede é uma só, mas muitas vezes nós paramos. Na nossa imaturidade, a gente para ficar discutindo quem está puxando mais a rede. Quem está se evidenciando mais puxando essas redes. E a gente começa a ter crise de ciúme por causa disso, ao invés da gente se alegrar, porque mais e mais peixes estão sendo colhidos para a honra e glória do Senhor. A gente está discutindo, a gente mas fulano, olha só, fulano está querendo aparecer, porque fulano está puxando a rede na minha frente. Ao invés de eu pegar e me colocar do lado dessa pessoa e puxar a rede com ela, muitas vezes eu cruzo os meus braços e deixo essa pessoa puxar sozinha. Porque eu fico enciumado, porque eu fico de birrinha, porque eu fico fazendo o biquinho. Jesus não chamou a gente para poder competir uns com os outros, queridos. Não chamou a gente para competir. Paulo, quando ele começa a falar sobre competição, ele diz que as pessoas correm, mas só um chega e ganha. Mas nessa Olimpíada celestial, não existe pódio para uma pessoa. Nós precisamos dar as mãos e todos corremos juntos, para chegarmos na linha de chegada juntos e recebermos da coroa do nosso Senhor, que tem o bastante para todos. Não podemos fazer a nossa missão sozinhos, queridos. O Senhor não chamou a gente para ficar rasgando as redes uns dos outros. Mas ao contrário disso, Ele nos chamou para que quando observarmos a rede do nosso irmão se rompendo, para que a gente venha e conserte e reforce essa rede. Para que a gente possa cumprir o chamado junto. Nós não fomos chamados para criticar. Não fomos chamados para pensar nem agir de forma individual, nem individualizada, porque a comissão é para todos. A missão é para todos. Não podemos agir de forma egoísta, mas precisamos cooperar mutuamente. Aprendemos hoje aqui a respeito da Igreja Batista, apesar de ser uma igreja autônoma, ou seja, não existe outra igreja na hierarquia acima dela. A Igreja Batista, a igreja local, ela responde por si mesma, ela é autônoma. Apesar de todas as igrejas serem autônomas, elas se ajudam mutuamente com um plano de cooperação. Isso acontece no macro, mas precisa acontecer também no micro. Onde nós, apesar de termos cada um chamado individual, que é intransferível, o nosso chamado, o meu chamado é para mim, o
chamado do irmão Amaro é para ele, o chamado do irmão Guilherme é para ele, o chamado do Tiago é para ele. Apesar de termos chamados pessoais, individuais, a nossa missão foi feita para cumprirmos juntos. Cada um segurando a sua parte da rede, mas todos juntos para exercermos a missão. Na pescaria celestial, queridos, os peixes eles não nos pertencem. Nós fazemos o trabalho, mas os peixes não nos pertencem. Os peixes pertencem ao Senhor, que é dono de todas as coisas e dono de tudo. Mas olha só que coisa interessante. O pescador ele vai, lança a sua rede, os peixes vêm, ele retira os peixes da água, coloca no barco e leva até a terra. O trabalho do pescador terminou aí? O que o pescador faz? Começa a limpar os peixes. Como aqueles pescadores exerciam essa função como profissão, eles tinham em mente vender os peixes. E os peixes mais atrativos eram aqueles peixes maiores e limpinhos. Certo? Os melhores peixes. Da mesma forma funciona na pescaria celestial, queridos. Nós pescamos, lançamos as redes, os peixes vêm, porque quem manda os peixes é aquele mesmo que dá o crescimento. O que o apóstolo Paulo falou? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É da mesma forma, nós lançamos a rede, mas quem manda os peixes é o Senhor. E aí o nosso trabalho termina quando os peixes chegam na nossa rede? Não. Nós precisamos cuidar desses peixes. Precisamos discipular esses peixes. Precisamos ensinar todas as coisas que Cristo tem mandado, conforme diz Mateus 28, 19. Precisamos cuidar dos peixes. Para quê? Para que nós venhamos a apresentar aquele que é dono de tudo, peixes limpos, peixes bonitos, peixes vistosos, peixes aprovados pelo Senhor. E olha só que coisa interessante, nós somos responsáveis por lançar as redes, somos responsáveis por discipular essas pessoas, ou seja, tornar essas pessoas imitadoras de Jesus Cristo, tornar essas pessoas mais parecidas com Jesus, mas a missão também não para por aí, é para que essas pessoas também se tornem pescadores de homens, pescadores de vidas, para que possam lançar também as suas redes e colher mais peixes para o reino, colher mais peixes para Cristo, e assim por diante, que é exatamente o que diz 2 Timóteo 2:2, que foi o texto da nossa conferência de aniversário, que a gente deve ensinar a pessoas que sejam capazes de ensinar a pessoas, e assim por diante, fazendo discípulos que gerem discípulos. Essa é a nossa função. Timóteo 2:2, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-la a outros. Essa é a nossa missão, queridos, que precisamos abraçar e assumir com compromisso, mas também com muita maturidade na presença de Deus. E já caminhando para o fim, já estou chegando no final, queridos. A quarta e última lição dessa noite diz assim que, assim como os discípulos foram chamados, você também foi chamado para ser um pescador de homens. Você também foi chamada para ser uma pescadora de homens, pescadora de vidas, pescadora de almas para Jesus. Olha o versículo de 8 a 10, o que diz o texto de Lucas 5. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Olha só, queridos, após
presenciar o milagre de Jesus. A atenção de Pedro não ficou somente voltada para esse milagre. A atenção de Pedro não ficou somente voltada para a quantidade de peixes que foram pescados, que foram colhidos do mar. Mas Pedro, ele teve a consciência de quem estava por trás daquilo não era um homem comum. Não poderia ser outro a não ser o próprio Deus encarnado que teria feito aquele milagre, que teria realizado aquele milagre. E ao presenciar aquele milagre, Pedro, ele sai do seu barco, porque o texto diz que ele se lança aos pés de Jesus. Jesus estava em terra, Pedro estava no barco. Então ele sai do seu barco e num gesto de humildade, num gesto de humilhação, num gesto de reconhecimento, ele se lança, ele se prostra aos pés de Jesus e reconhece que ele é pecador. Queridos, quando nós temos um real encontro com Jesus, a primeira coisa que nós percebemos, que nós temos a plena convicção de que nós somos pecadores. De que existe uma coisa que nos separa da presença de Deus que se chama pecado. Por isso que Pedro ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O milagre, queridos, ele chamou a atenção de Pedro, mas nada poderia ser mais importante na vida de Pedro do que a presença do Senhor Jesus. Mesmo diante daquele milagre, mesmo diante daquela quantidade de peixes, o que mais chamou a atenção de Pedro foi a presença de Jesus. O que mais impactou Pedro foi estar de frente daquele que foi prometido e aquele que ele estava podendo contemplar com seus próprios olhos, que é Jesus Cristo o Salvador. O milagre ele não representa um fim em si mesmo, querido. A gente vê que nenhum dos milagres de Jesus eles representaram um fim em si mesmo. E esse milagre da grande pesca, da pesca milagrosa, da pesca maravilhosa, ele não representou um milagre em si mesmo, mas esse milagre ele apontou para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é Jesus Cristo. O que acontece em nossas vidas, queridos? Os milagres, os pequenos e os grandes milagres que acontecem em nossas vidas, precisam ser reconhecidos como eventos que apontam aquele que é digno de todas as coisas, digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, digno de todo o reconhecimento. Devemos reconhecer esses milagres, esses eventos na nossa vida como uma chance de nos aproximarmos cada vez mais daquele que proporcionou isso para nós. Isso quer dizer, queridos, que antes de se tornar um pescador de homens, Pedro foi pescado pela rede de Jesus. Quando Pedro se lança aos pés de Jesus e declara, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aquele momento simbolizava que Pedro, ele estava não de forma involuntária, mas voluntariamente se lançando nas redes de Jesus. Estava sendo pescado por Jesus. Isso quer dizer, querido, que o verdadeiro milagre, naquele dia, não foi aquela pesca maravilhosa. O verdadeiro milagre não foi a quantidade de peixes, não foi uma pesca abençoada diante de um cenário improvável. O verdadeiro milagre, queridos, foi a transformação de Pedro e dos outros 3 discípulos. Esse foi o verdadeiro milagre que aconteceu naquele dia. Mas da mesma forma, queridos, precisa acontecer na nossa vida. Antes de sairmos por aí, de irmos a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, de fazermos discípulos, nós precisamos primeiramente sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Antes de nos lançarmos e de pedirmos ao Senhor que nos use como instrumento de transformação, nós precisamos ser transformados por Jesus. E Jesus não vai forçar isso em nós. Nós precisamos querer, assim como Pedro reconheceu, nós precisamos reconhecer e querer isso de Jesus.
Você precisa, querido, nessa noite, não apenas ser salvo, mas ser transformado. Nós precisamos, queridos, não apenas ser salvos, mas precisamos ser transformados. Transformados por Jesus, moldados conforme o seu caráter, desconstruídos de nossas certezas, de nossas convicções, desconstruídos de nós mesmos e reconstruídos conforme a vontade de Jesus, conforme o caráter de Cristo. Sermos desconstruídos da nossa natureza de pecado e sermos reconstruídos como novas criaturas regeneradas pelo poder que há no sangue de Jesus. Vejam que no verso 11, após esse reconhecimento de Pedro, se lançando aos pés de Jesus, todos aqueles 4, eles tiveram a mesma atitude. No verso 11 diz que eles arrastaram seus barcos para a praia. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. É essa mesma atitude que Jesus espera de cada um de nós. Que deixemos todas as coisas para trás. Que deixemos tudo para trás. Que deixemos as nossas convicções para trás. Que deixemos a nossa personalidade difícil para trás. Que deixemos o nosso caráter, que muitas vezes se manifesta como um caráter difícil de ser moldado, que nós deixemos para trás e que nós venhamos a permitir que Jesus molde um novo caráter em nós. Que deixemos as coisas para trás e que só assim nós seremos capazes de deixar tudo e seguir a Cristo, se nós formos primeiramente submetidos por livre e espontânea vontade a esse processo de transformação. Precisamos ser transformados por Jesus, queridos. Precisamos ser transformados. O Senhor, Ele tem chamado pessoas comuns para coisas maravilhosas, para coisas especiais, para chamados essenciais para a vida, para a salvação da humanidade. O Senhor, Ele tem transformado pessoas e tem preparado essas pessoas para serem instrumentos para salvar outras pessoas. E nessa noite, de uma forma muito especial, Jesus está convidando você. Ele está te convidando. Ele está te chamando para ser primeiramente transformado por Ele. Para então ser usado por Jesus. Nessa noite, de uma forma muito especial, o Espírito Santo ele está falando ao seu coração sobre a necessidade de ser transformado por Jesus, para então ser usado por Ele. Está te chamando não para viver uma vida sozinho, não para viver uma vida conforme as suas próprias forças, não para viver uma vida individualizada, mas para desfrutar da presença de Jesus, para desfrutar do cuidado de Jesus, para desfrutar e permitir o governo de Jesus na sua vida. Para que o Senhor, Ele, não só de palavra, mas por meio das suas ações e por meio do seu comportamento, você possa declarar com a sua vida que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Essa noite, queridos, é a noite de dizer sim para o chamado do Senhor. Entendendo que qualquer esforço nosso, ele é inútil. Entendendo que qualquer esforço nosso, ele vai produzir em nós frustração, vai produzir em nós um desgaste, vai produzir em nós um esgotamento. Mas diferentemente disso, quando nós estamos na presença de Deus e quando obedecemos o Senhor é capaz de transformar tudo em nossa vida. O Senhor é capaz de realizar aquilo que antes parecia improvável na nossa vida. Precisamos compreender, queridos, que o Senhor está nos chamando nessa noite. E que existe um chamado que não podemos delegar para outra pessoa. Não podemos transferir porque ele é pessoal. E nesse chamado ele tem o seu nome. Acima desse convite, como um convite que a gente faz formalmente para as pessoas, esse convite que Jesus está fazendo para você nessa noite, ele possui o seu nome. E só você pode dizer sim. E nessa noite, se você está compreendendo essa mensagem, e você quer dizer sim,
Você quer reforçar isso, você quer dizer com as suas palavras, com seus atos: Senhor, eu digo sim para o seu chamado para a minha vida. Eu quero te pedir para se colocar de pé, para que a gente possa estar orando. Obrigado, Senhor, porque nós temos a plena convicção e reconhecimento que nós não merecemos nada do Senhor. Obrigado, ó Pai, que mesmo não merecendo, o Senhor tem chamado a cada um de nós para deixarmos tudo e para sermos discípulos do Senhor. Tem chamado a cada um de nós para realizar uma grande obra. Tem chamado a cada um de nós para sermos pescadores de homens, de vidas, para lançarmos as nossas redes, para alcançarmos vidas para o Teu reino. Vidas que se rendam ao Senhor. Vidas que se arrependam. Vidas que se entregam. Vidas que dependam do Senhor. E vidas que reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Obrigado, Senhor. Nessa noite, ó Pai, nos colocando de pé, nós dizemos sim a esse chamado, Senhor. Dizendo sim com esse compromisso que nós temos diante do Senhor, mas também com gratidão. Como um sentimento de privilégio, porque somos privilegiados por sermos chamados pelo Senhor. Somos privilegiados por sermos amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença e pela Tua ação em nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Pai. Que possamos, Senhor, nos apresentar sempre, Senhor, como pessoas unidas, como uma igreja unida, como o corpo de Cristo unido e em unidade, exercendo a missão que o Senhor designou para cada um de nós. Louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.